essa questão, essa guerra travada com o nosso entendimento não acontece de forma natural. Não acontece de forma sobrenatural. Acontece de forma natural. Não acontece de uma forma em que eu escuto uma voz poderosa dizendo: Vilsa, eis que te digo, minha serva. Porque Deus espiritual fala a porta, né? Deus que é espiritual não fala porta. Fala porta. Então, é isso que eu coloquei, Vilsa. Uma porta aberta. Né? Ela não vai ouvir muitas vezes esse padrão de voz para ter exata noção de que Deus está construindo um caminho para ela. Assim como também ela não vai sentir uma outra pessoa falando com ela e por causa disso ela ter dois pensamentos. Como a gente tem a ideia de que é o anjinho bom e o anjinho mau falando com a gente. Né? Na nossa cabeça, no nosso pensamento, funciona como o eu falando de mim mesmo. Deus fala comigo muitas vezes conversando comigo mesmo. Enquanto eu estou falando comigo mesmo, Deus está falando comigo. Deus está interagindo, Deus está me dando um norte, Deus está construindo os seus sonhos, Deus está manifestando suas vontades. Mas fazer esse diferencial e tirar a dúvida do aonde Deus está, de que maneira Deus trabalha, qual é a condição de Deus para poder trabalhar em nossa direção, gastamos um grande tempo. E é por causa disso, por não entendermos como é que Deus vai falar com a gente, que a gente fica um tempão da nossa história questionando onde Deus está, de que maneira Deus fala, por que Deus não conversa comigo, por que eu não entendo os sonhos de Deus, por que as coisas não dão certo para mim, o que será que está acontecendo no mundo espiritual que a minha bênção não vem, o que será que está acontecendo diante do meu relacionamento com Deus, aonde foi que eu errei para merecer isso? E a gente vai lançando várias questões para Deus, e por causa dessa falta de entendimento da voz do Espírito Santo sobre nós. Mas a cada dia, eu e você, precisamos resolver que Deus não nos quer buscando a Ele nos momentos de fragilidade e depois que buscou, que resolveu, passar um tempo de escassez longe dele. O tempo de fragilidade deve fazer o primeiro start de comunhão com Deus. Só o primeiro. Todos os outros momentos de relacionamento com Deus devem fluir da nossa interesse, do nosso desejo, da nossa vontade de ser relacional com Deus. Não tem como eu conhecer a vontade de Deus sem viver Deus. Não tenho como ouvir Deus falar comigo se Deus não estiver dentro de mim. Se Deus não estiver em mim, misturado em mim. Então eu estou aqui falando com vocês, a voz de Deus está sendo pronunciada ao seu coração, mas enquanto eu estou falando, a sua voz também está ecoando aí dentro. E a hora que a sua voz está ecoando, se não bate com aquilo que está sendo pronunciado, você não consegue absorver com clareza o que é dito. E por consequência, a direção também não é clara para você. Os propósitos não são claros. Quantos de nós já achou que saindo daquela palavra, Deus ia te dar uma grande recompensa, e a recompensa que Ele te deu foi o fracasso? Quantos de nós já saiu de um culto achando, como aconteceu com a Tiana, achando que a tempestade jamais ia pegar ela de um jeito como pegou? Saiu tranquila, saímos brincando e de repente, meu amor, de repente escorrega o instrumento do médico e machuca ela, e ela então fica por um fio entre a vida e a morte. Qual é a dinâmica da história que faz com que eu dê conta de passar por cada momento sendo dirigido por Deus, sendo colocado na mão de Deus, cada história sendo amparada por Deus? Indo para Campinas, nós recebemos a notícia de que uma ovelha que foi nossa
há 10, 11 anos atrás, ela perdeu seu terceiro filho. Ela teve 2 gestações que ela teve um aborto espontâneo, uma delas com 4 meses ou 5 meses de gestação, ou seja, já tinha o feto. Ela teve que extrair por cirurgia e tal. E esse era o terceiro filho, já tinha nascido de 6 meses. E ele nasceu prematuro, com um pulmãozinho ainda não formado. E ele morreu depois de 1 ano e 1 mês de pneumonia. Morreu com uma bactéria que pegou ele de um jeito que não teve saída. O tempo virou e está lá ela, então, debruçada na sua terceira perda na vida. Diante de um caixão branco, colocado na frente dela. Ela desmaiava várias vezes durante o velório. Várias vezes durante o velório ela tinha que ser amparada por alguém. Eu pergunto, qual é o triunfo da vida dessa mulher? Qual é a condição? Cadê Deus na história dessa mulher? É o nosso questionamento quando olhamos para a vida dela. Porque sabemos que é gritante você olhar para um caixão branquinho e você achar que alguma pessoa vai conseguir ter estrutura para enterrar não o primeiro, mas o terceiro dos filhos. Uma mulher que negociou vários princípios na vida, porque sonhava em ser mãe. Então, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos colocar a nossa mente para funcionar alinhada completamente à mente de Cristo. Funcionada ao que Deus pensa. E algumas verdades o texto nos diz claro. Primeiro, clama-me. Clamor não deve ser mais a nossa última porta. O nosso sentido de desespero. Clamor precisa ser a nossa primeira porta. Talvez você descobriu no último minuto da sua vida, na hora que você estava no fundo do poço, você descobriu que Deus era a saída que você precisava. Mas não precisa ser sempre assim. Você não precisa sair a todo momento para um vale para enxergar Deus só no vale. Mas muitos de nós não podem ter bênçãos. Muitos de nós não estão autorizados a vencer. Muitos de nós não estão autorizados a triunfar porque não sabem lidar com as vitórias. Não sabem lidar com as guerras vencidas. Perdem a estribeira, perdem o rumo das suas vidas. Deus dá uma bênção e a bênção estraga Deus na vida dele ou dela. Então, a vida dessa pessoa anda de mal a pior porque é só naquela circunstância que ela encontra o Senhor. Deus precisa ser em todo tempo um desejo, um prazer para mim e para você. Então, quando ele diz clama a mim, ele não está dizendo simplesmente de uma condição de emergência. Apesar de estar o povo numa circunstância terrível, de Jeremias estar preso, da história de Jerusalém estar roubada, destruída, Deus dá essa ordem para eles, mas se você olhar um capítulo antes e o texto que nós lemos, você vai entender que há um princípio lógico para esse clamor. Há uma identidade dentro do povo que faz a vida ter todo sentido com a fala com Deus. Então nós erramos demais, porque não entendemos Deus demais, porque falamos pouco da nossa essência para Deus. Relacionamos pouco do nosso interior para com Deus. Ele vê pouco do que é Iraci, pouco do que é o Tião, pouco do que é a Tatinha, pouco. Ele vê os protocolos, vê o que nós aprendemos na igreja, vê aquilo que nós sabemos, mas não vê aquilo que somos de verdade. Não vê o tamanho da nossa dor, não consegue encontrar o tamanho dos nossos pesos, porque eles são camuflados o tempo todo. Eles são colocados à prova o tempo todo. Quando eu fui fazer essa segunda cirurgia, o médico falando assim, vou te operar de novo. Eu, quero? Vou te operar de novo. Houve um silêncio na clínica. Minha cabeça foi longe. E eu tive alguns segundos para pensar em desistir, ou pensar em deixar aquilo para lá, pensar que Deus não estava interessado em me curar.
Mas na hora o meu coração ficou tão tenso, ficou com tanto medo, que eu só consegui pensar que eu estava com medo. E eu comecei a exaltar a Deus, porque eu estava sentindo medo. Falei, Deus, eu estou percebendo a minha humanidade aqui. Eu estou percebendo a minha fragilidade aqui. E eu saí do consultório dizendo, a Kátia olhou para mim e falou assim, ela me abraçou, eu sorri meio sem graça para ela. E ela, como você está? Eu falei, estou com medo. Que bom seria se nós pudéssemos, antes de pensar em desistir, e assumir os nossos sentimentos. Antes de dar um ponto final nas histórias da vida da gente, a gente pronunciar a Deus o que estamos sentindo. Mas porque não temos um relacionamento com Ele, o nosso clamor fica muito plástico, muito superficial. Então Deus está querendo restaurar o jeito que você ora. Deus está querendo dignificar a forma de como nós buscamos a Ele. E que seja durante o dia, durante a noite, como o nosso grande prazer. E por causa disso, meu amado, eu quero dizer para você que Deus começa a trazer à tona a sua resposta. Deus não tem interesse na dúvida. Deus não tem interesse na sua fé jogada pela sorte. Deus não tem interesse num assunto que você diz assim, olha, se der certo é porque é de Deus. Se não der certo é porque não é de Deus. Isso é sorte, meu amado. Isso não é Deus. Não é relacionamento com Deus isso. Relacionamento com Deus que você põe à prova o tempo todo. Relacionamento com Deus que o tempo todo você precisa de um sinal. Você imagina se Abraão o tempo todo tinha que ter um sinal para que onde que ele tinha que ir. Deus falou para ele, sai, ele saiu. A disposição dele, o seu pensamento estava direcionado pelo Espírito Santo. O que ele estava pensando em fazer era exatamente o que Deus estava fazendo e dirigindo. Ou seja, oração é muito mais do que algo que eu faço. Oração é algo que eu sou. Eu sou oração, eu sou relacionamento com Deus. E é por causa de ser relacionamento com Deus que Deus responde. E Ele vai trazendo, nem que seja, não sei quem que canta já teve essa ideia, mas parece em John Jones, né? Você está ali cantando uma música e você esquece a frase seguinte. E você só lembra da frase seguinte quando ela começa. Não sei quem que já teve isso, mas várias vezes. Lido Nacional. Então estamos cantando aqui. Aí a próxima frase, eu não sei qual é a próxima frase, mas de repente ela vem. Sai. Então são certezas que ainda que venham passo a passo, nós sabemos bem o que é que está acontecendo com a nossa vida. Agora, você já teve como cantar uma música sem sabê-la? Já teve, viu, Tatinha? Aquela condição de você... Igual o Mr. Bean, quando foi na igreja, cantando Aleluia, o hino. E aí o hino cantava Aleluia, Aleluia. E ele toda hora terminava o A no lugar errado. E quando ficava a última frase, tinha que falar Aleluia. E ele, e nunca acabava. Como é difícil a gente viver tempos em que a gente não tem certeza do que deveria acontecer. A gente fica inseguro, a gente fica traumatizado, a gente olha para trás, a gente fica pensando que Deus não está interessado naquela história, ou que Deus está super interessado naquilo, e é o maior engano da nossa vida. Então Deus está construindo na nossa história um desejo grande de ter seus filhos com as suas respostas. Resposta é clareza, é luz para a tua vida. Deus não te quer mais no escuro, Deus te quer no claro. Deus te quer sabendo qual é a próxima pauta. Deus quer te sabendo qual é a próxima frase. Deus quer saber o que vai acontecer amanhã na tua vida. Deus quer anunciar para você. Deus quer construir a tua vida com você. E Ele não vai precisar mandar um rojão, travar os céus. A trombeta tem que tocar, os anjos têm que vir. E você vai dizer para Deus, só assim que eu entendo, Senhor. Olha, eu digo para ti que se o Senhor fizer essa caixa virar do avesso agora, eu vou ter certeza que é para eu dirigir o louvor. Está me entendendo?
Eu vou ter certeza absoluta que é para dirigir o louvor. Não, a Vilsa vai se posicionar dizendo, eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não sei fazer, mas Deus está me mandando, eis-me aqui, estou fazendo. As direções que Deus vai te trazer, Paulo ou Pedro, sei lá como que você quer ser chamado, Paulo, as direções que Deus quer dar para você são claras, são respostas claras. No meio da dor, a grande saída é a de Deus. Mas no meio da dor, a gente tem desespero, a gente tem a guerra, a gente tem as palavras adversas, a gente tem o consolo das pessoas, a gente tem várias portas abertas. E você precisa de um relacionamento com Deus para escolher, no meio do pior momento, a porta certa. A porta certa é a porta que vem do Senhor que responde. Além de responder, Deus anuncia. Deus mostra os praquês. Você já está cansado de ouvir falar que Deus, Ele não só fala os porquês, que é as causas, está olhando para trás, mas os praquês, que é os propósitos futuros. Deus está sempre projetando a tua vida para frente. Deus está sempre anunciando para você, Heloísa, o que Deus quer fazer daqui 10 anos. E eu tenho certeza que esta proposta é clara para Deus hoje. O que não pode muitas vezes é ser vista. Por quê? Porque no relacionamento a imagem fica turva. No relacionamento eu não consigo entender nem Deus falando para mim que eu tenho que comer. Quanto mais que eu tenho que esperar para acontecer uma grande honra na minha vida. Se Deus falar hoje para você que você vai ser pastora, você vai rir da cara de Deus. Você está louca, Deus, louco, Deus. Mas na medida do seu relacionamento com Deus, se Ele falar hoje para você, eu estou te pondo um desejo de ser pastora, você vai começar a dizer, eu não sei, eu não consegui até hoje, eu nunca preguei, mas eu estou disponível, eis-me aqui. Sabe, eu tive a oportunidade, hoje o vídeo de hoje, a hora que chegar em casa vocês vão ver, o vídeo de hoje é eu entrando na minha casa. A minha avó desocupou a casa, pediu a casa para o inquilino que morava no fundo da casa dela. Por 10 anos ele morou lá e faz mais de 20 que eu não entro naquela casa. É isso? Acho que é. Mais de 20 anos que eu não entro naquela casa. E aquela casa foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com Deus. Foi onde eu lembrei de tantas histórias da minha vida. E a hora que eu peguei a chave, eu olhei, era a mesma chave. Quando eu olhei para a porta, era a mesma porta. O mesmo puxadinho que a minha mãe fez era o mesmo. Eu abri, é o mesmo piso, a mesma pia, só não a mesma cor, está toda misturada, meu Deus, uma patioteira de cor. Falei, o que fizeram com a casa do meu avô, gente? Bagunçaram tudo aqui. Mas eu comecei a chorar, emocionado, sabe por quê? Porque eu comecei a lembrar das minhas histórias de começo, meus primeiros toques no violão, meus primeiros toques no teclado, foi dentro daquela casa. Minhas primeiras experiências com as minhas irmãs, de conhecê-las, de interagir com elas, foi ali. Meu primeiro computador foi colocado ali e eu começava a chorar, lembrando do que Deus fez comigo ali. E eu disse para Deus, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me fazer lembrar que a história do meu passado estava já me preparando para eu ser pastor, para eu estar nesse lugar hoje. Há mais de 20 anos atrás, o Senhor já estava com o Votuporanga pronto no meu coração e no seu. Eu é que não tinha relacionamento suficiente para entender onde Deus podia me levar. Mas aos 10 anos de idade eu estava descobrindo o que era violão. Eu estava descobrindo o que era um teclado. E Deus já estava me colocando à disposição para dizer, isso tudo vai ser colocado lá em 2015, à disposição na cidade de Votuporanga. Ah, se eu soubesse construir um vínculo com Deus com 10 anos de idade. Quantas dúvidas teriam sido resolvidas na minha vida? Quantos anúncios Deus teria me dito? Mas eu pude ontem entrar naquela casa e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque entre portas abertas que eu não deveria ter aberto, e entre portas fechadas que eu vi o Senhor abrindo, eu ainda vi a tua história glorificando o teu nome na minha vida. Então, meu amado, eu quero muito que você não chegue no final da sua vida e se perca. Eu quero muito que você não chegue no final da sua família e se perca.
Eu quero muito que você não chegue no final do seu ministério e diga, deixa para os outros, porque eu não aguento mais, é sempre do mesmo jeito. Eu quero muito que você conviva com os anúncios que Deus tem para fazer. E lembra de uma coisa, ele falou com o profeta, e ele anunciou para o profeta o que ele ia fazer. Ele disse, essa terra que está assolada, essa terra que está perdida, e ele estava vendo a terra. Ele estava preso, a situação do povo estava algemada, e Deus ainda falando para ele, está vendo tudo isso aí? Eu vou virar, eu vou mudar a sorte. E esse lugar assolado, que não tem gente, que não tem gado, eles vão um dia contar os gados. Sabe o que significa isso? Que é a mais do que os olhos podem ver. Mas a gente tem problema com o anúncio de Deus. Por quê? Porque o anúncio de Deus é sempre coisas grandes e firmes que não sabemos. 3 coisas absurdas para o nosso entendimento. Coisas grandes, absurdo. Quem? O Guto? Vivendo um alto nível de sonho? Tá louco, pirado. A Evelyn vai começar a conviver com os sonhos do Guto e ela vai dizer assim, ai meu Deus do céu, dá gardenal pro menino. Hã? Você não lembra quem que você é, não? Hã? Basta algumas coisas dentro de casa, né? Alguém faz um curso, aprende alguns sinais, o marido ou a esposa já se sente ameaçado, porque agora já está sabendo mais do que ele. Já faz questão de abaixar a bola logo, para não deixar o outro crescer mais, para não intimidar. Mas quantos de nós estão já se colocando à disposição para quebrar as coisas grandes que estão na nossa cabeça e deixar Deus aqui dentro, falar com a gente como se fosse a gente mesmo, desejando o mundo, desejando a eternidade de todas as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa dizer para Deus, Pai, eu não quero mais que o Senhor ponha paixão no meu coração. Pai, eu estou sentindo uma paixão dentro de mim. O meu relacionamento com Deus está trazendo paixão. A minha vitalidade com Deus está me trazendo um relacionamento que é oportuno. A gente precisa parar de ficar pedindo muitas coisas do mundo espiritual para Deus, sendo que a gente ainda não tem o próprio Deus. Você já pediu dons para Deus? Você já pediu para Ele te fazer um homem honrado, uma mulher honrada? Mas você já pediu para Deus ficar contigo o tempo todo, ser o teu Senhor? Se a causa de você não ser consumido, é só isso que nós precisamos. As grandes coisas são anunciadas quando o meu eu para de ser pequeno, fragilizado, para de ser medíocre e começa a viver a grandeza de Deus. Aí, meu amado, você começa a sonhar em alto escalão. Mesmo sem ouvir voz nenhuma, mesmo sem ter grandes booms acontecendo, você sabe que aquela terra assolada vai ter uma sorte virada em nome de Jesus. Eu preciso de pessoas que creem, que olham para essa igreja e declarem, a sorte dessa igreja vai virar. Deus vai trazer uma nova cidade para a nossa mão. Deus vai construir um novo caminho para a nossa vida. Eu estava conversando com a Luciane antes de ir embora e ela me abraçou. E aí, no telefone, quando eu liguei para ela, eu falei da nova cirurgia, ela começou a profetizar na minha vida, que eu falei, não é a Luciane. Não é a Luciane. Estava com mais cara de ser Cristiane do que a Luciane. Não é a Luciane. Ela começou a falar alto no microfone, no telefone e começou a dizer, olha aqui, pastor, você é um homem que profere palavras de vitória para a nossa vida. E eu declaro sobre a tua vida, você vai vencer. Você vai ter uma experiência muito linda com o Senhor e tal, tal, tal. Eu fiquei assim, é a mesma pessoa? Não, não é a mesma pessoa. É alguém que começou a dar espaço a Jesus e Jesus começou a pôr a grandeza dele no que ela pensa. Jesus quer pôr a grandeza dele no que você pensa. Jesus quer pôr, além das coisas grandes, quer pôr coisas firmes. Está tudo derribado. Deus falou, no teu coração vai acontecer. Deus, eu pedi para Deus já que Ele cumpra o seu propósito. Ele não deu uma promessa? Então que Ele cumpra essa promessa por inteiro. Mas não há nenhuma condição disso acontecer. Eu não nasci num berço de ouro, não tenho condições de estrutura para bancar muita coisa que eu tenho vontade de fazer. E o tempo todo
eu já tive que peitar, brigar com esse sentimento. Até que Deus foi lá e pôs a primeira semente. Ó, isso aqui é para você investir em pessoas. Eu falei, Deus, o que é isso? Uai, você não quer viver a minha grandeza? Você não quer viver as coisas firmes que eu tenho no meu coração? O que eu plantei em você quando você tinha 6 anos de idade, eu vou cumprir a tempo oportuno. Eu sou um Deus que estabeleço. Eu sou um Deus de firmeza. Eu sou um Deus que tem a sua história cravada. Mas na nossa vida, no nosso relacionamento, pode perguntar para a sua alma. O que mais impera é dúvida, não é? O que mais está na nossa vida em relação a Deus é questionamento. E Deus está querendo, em nome de Jesus, pôr um ponto final nas suas questões e começar a declarar para você coisas firmes. Agora, não sei se você está preparado para isso, mas Deus está colocando sobre você algo que você não sabe. A dinâmica do amor de Deus sobre a tua vida está construindo um caminho que você não sabe. Você nunca viu o que Deus está programando para você. Então, além de ser grande, além de ser firme, você nunca entendeu. Nunca esteve no seu coração. Não sei se você está preparado para isso, mas a minha dica para você é: comece a misturar a sua vontade com a vontade de Deus. Não busque a Deus só por conveniência, porque os momentos estão favoráveis, você está sentindo aquele forniquito para buscar o Senhor, porque está passando por um vale. Deus quer ser o teu Senhor, e por causa disso, glorificar o nome dele na sua história, sendo você muito difícil ou sendo você num ambiente muito tranquilo para isso acontecer, não importa. Se está mais perto ou se está mais longe, a vontade de Deus vai ser soberana. Então o tema dessa mensagem para o teu coração é vivendo o propósito de Deus na tua vida. Vivendo o propósito de Deus. Você pode dizer comigo: eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Então eu tenho que aprender a clamar. Eu tenho que aprender a ouvir Deus responder, porque a gente, na dúvida, a gente já aprendeu a ficar assim, né? Deus, se der certo, o Senhor está comigo. Então a gente está sempre em dúvida. Não. Se deu errado, Deus não está comigo? Fala para mim, se eu chegar para a Vilda e dizer: Vilda, seu pai morreu, deu certo, glória a Deus, sonhamos com isso, aleluia. Ah, que bênção! Deus respondeu nossa oração e levou seu pai. O tempo todo nós oramos para que o pai da Vilda estivesse vivo entre nós. Como lidar com o fim? Como lidar com o fracasso? Como lidar com uma doença que o leva? Como lidar com uma situação que paralisa a vida? Se eu não estiver firme no relacionamento com Deus, naquele momento eu posso não ter coragem de dizer, mas naquele momento eu travo no meu relacionamento com o Senhor. Agora, se Deus trouxesse ele à vida, hein? Seria muito mais fácil para nós entendermos Deus. Mas também não seria tão claro se nós íamos permanecer em Deus. Não seria claro se nós íamos ficar com o nosso coração em Deus. Me lembro de todas as vezes que ele passava mal, ele entregava a vida a Jesus. Ele tinha essa dúvida no coração dele. Então, será que voltando à vida, canarinho, companhia, será que não teria a condição de não permanecer? Deus só honra propósitos permanentes. Como ele não queria perder o seu Zé, o que ele fez? Deu a permanência para ele. Toma a vida eterna para tu. Toma um lugar que você não vai perder nunca mais. Toma um lugar onde a dor não vai te constranger nunca mais. Toma um lugar onde o prazer não vai perder nunca mais. E aí essa dinâmica entra no coração da Vilza e ela consegue organizar o pensamento, porque nem sempre o fracasso é do diabo, nem sempre o fracasso significa que Deus não está presente. Muitas vezes as portas fechadas significam Deus colocando coisas novas, grandes, firmes, que não sabemos. Eu e você precisamos estar claramente firmados nessa palavra. Agora eu quero encerrar fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, você deseja ser ou você deseja fazer oração? Você está saindo daqui hoje com a decisão de ser oração, ser relacionamento,
ou viver fazendo oração. Sendo aquele crente que usa o saião, coque e vive na igreja orando 24 horas. Hã? Com aquela linguagem, misericórdia, aleluia, varão, varoa. Hã? Com aquela linguagem muito clerical ou dentro da igreja, igrejeira, e não mais consegue viver a vida comum do dia a dia sem aplicar os princípios de Deus lá fora. O que você quer ser? Um crente de igreja ou você quer ser um filho de relacionamento com Deus? Você quer ser um filho que chega perto do pai para pedir 10 real? Ou você quer ser um filho para o dia que não tiver 10 real e o dia que tiver 10 real você está com ele? Outra pergunta para você responder para a tua alma. Você quer a sua vontade estabelecida ou você quer que o reino dele seja estabelecido? Quem que você quer que prevaleça? O que você sempre achou que é ou o que Deus sempre achou que é? Você, diante de tudo isso que você ouviu, você precisa responder essa palavra. Se você quer ver o teu reino, meu amado, pode constranger o teu eu, pode se preparar, porque Deus vai mexer com muita coisa que você acha, com muita coisa que você já sabe, e com muita coisa que você está esperando que Deus responda do jeito que você acha que entende. Responda isso para dentro de você. Terceira pergunta, você quer viver pelo tempo ou você quer viver pelos propósitos? Você quer viver pelo Cronos ou você quer viver pelo Kairos? Você quer viver pela dinâmica da hora? Tem que ser agora? Ou você quer viver Deus dizendo para você, eu vou fazer, ótimo Senhor. A tua palavra basta para mim. Se o Senhor vai demorar 30 anos para fazer, não importa, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas tua palavra vai se cumprir. Quando? Que hora? Você está conectado ao tempo? O tempo todo você está perguntando? Igual o burrinho Shrek. Deus está te perguntando hoje à noite. Você vai ficar na dúvida do que eu posso fazer? Ou você vai esperar quieto, sabendo com certeza no seu coração que eu sou Deus que não minto, que faço e acabou. Saio daqui hoje também respondendo uma outra pergunta e última. 4 perguntas, eu falei 3, é 4. Você quer ter razão ou você quer ter gratidão pelo milagre? Hein? Se você quer viver a vontade de Deus, você precisa responder essa pergunta. Você quer ter razão? Porque boa parte das nossas brigas em casa, na vida, na igreja, em todo lugar, é ter razão. Tem um grupo na internet aí agora, no Facebook, os caras estão lá discutindo sobre o que é a igreja, como que deve ser a igreja, e me incluíram no grupo, comecei a receber atualização, ai Deus, que bobeira, para que discutir isso? Está todo mundo só querendo ter razão. E a vida inteira é assim, meu amado. Pode olhar para o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, é você querendo estar bem, estar em ordem. É você em relação aos seus filhos estando em ordem. Ter razão é a nossa sina. Mas viver um milagre é muitas vezes Deus constranger o que a gente acha. Ter milagre é muitas vezes Deus quebrar os protocolos todos. Ter milagre é Deus mexer com tudo que a gente acha e inverter assim a lógica. E se a gente conhecia um Deus que preparava as pessoas para a morte, agora a gente passa a conhecer um Deus que prepara as pessoas para viver. Se a gente conhecia um Deus que preparava as pessoas para batizar com tal idade, a gente começa a ver uma igreja que explode e tem que batizar o tempo todo. Nós somos acostumados a batizar uma vez por ano. E se tiver que acontecer batismo uma vez por semana? Os milagres de Deus vão trazer gratidão para nós, meu amado. Os milagres de Deus vão nos encher de ternura, vão nos encher de amor. Você vai falar de Jesus com brilho no olho. Mas para isso você tem que entregar a tua maneira de ser. Para isso você tem que entregar o seu direito de ter razão. Em Deus você não tem razão. Só o fato de você estar buscando a eternidade, isso não tem razão. Isso não se justifica só por você. Suas boas ações não te levam à eternidade nunca, jamais. Porque sua boa conduta tem a ver com aquilo que você acha, não com o que o outro acha. Às vezes o que o outro acha é uma outra dinâmica e o que você está fazendo é totalmente errado.
Não adianta vivermos pela nossa razão. Entregue hoje a tua razão. Entregue hoje o teu tempo. Entregue hoje a tua condição de vontade. Entregue hoje o tanto que você faz de oração. Não estou preocupado se você ora 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 15 minutos. Eu estou preocupado se você tem relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que uma das grandes coisas do relacionamento, e aí eu encerro, é o silêncio? Você já viu 2 namorados? 2 namorados em silêncio é um terror. 2 namorados em silêncio é um terror. O que está acontecendo? Acabou o amor. Não, ele não tem papo, não tem diálogo. Mas você imaginou no dia a dia da casa, 24 horas o Jovair falando na cabeça da Vilza. Como ele fazia na hora que ele levava ela. Pô, estou usando a Vilza hoje, né? Então o Jovair saía com a Vilza tal, e ele jogava aquele charme todo, e ele tá. E ela toda encantada por ele vai. Agora, você imagina isso, Vilza, 24 horas o Jovair falando. Imagina a Vilza 24 horas falando na cabeça do Jovair. Será que dura esse casamento ou não? Não dura. Sabe por quê? Porque casamento, uma das marcas do relacionamento é o silêncio. Só o desejo de estar ali perto, está tudo certo. A gente se resolve olhando, a gente se resolve com a companhia. Só o desejo de olhar para o lado e ver que tem alguém do teu lado, acabou. Sabe, e às vezes a gente fica com esse protocolo de quanto tempo nós vamos investir com Deus. Meu amado, eu só quero saber se você quer. Eu estou desejando esse ano levantar uma comunidade que quer. E não uma comunidade que é obrigada a. Não uma comunidade que é empurrada a. Eu não quero que você seja obrigado a nada. Mas eu quero construir em você uma paixão que te leve a. Que construa em você o desejo de. Então, em nome de Jesus, fale para Deus. Eu quero a tua vontade. Eu quero que o Senhor reine com a tua vontade. E para isso, eu estou disponível para ser queimado. Eu estou disponível para o Senhor fazer da minha história um lugar onde vai ferver os meus pensamentos. Não importa. Mas eu não vou mais ficar na dúvida. Eu não vou ficar mais pulando de galho em galho, achando que Deus está presente. Eu vou ter caminhos firmes, no nome de Jesus. Amém? Por favor, feche os seus olhos. Vivendo a vontade de Deus, você tem a renúncia, você tem um arrependimento e você tem um recomeço. Deus está te dando a capacidade de voltar a sonhar. E Deus não quer mais que você sonhe de qualquer jeito. Deus não quer te dar um projeto de qualquer forma. Deus quer fazer propósitos firmes serem estabelecidos na sua vida. Deus te quer pronto para o dia que Ele quiser bombar em Votuporanga, Ele diga, posso contar com fulano. Posso contar com Beltrano. Mas eu tenho certeza que a nossa rotina está muito mais acostumada com os fracassos da vida. Com o Deus da dúvida. Do que com o Deus das certezas imbatíveis. Então fala com Ele. É tempo de você voltar a sonhar. No nome de Jesus. Volte a sonhar. É sozinho. Você e o Papai do Céu. Fala com Ele agora. Tempo de restituição sobre o teu sonho. Tempo de novas capacidades. Tempo de um novo propósito. Tempo de um coração preparado para ouvir Deus. Tempo de um coração que entende o Senhor. Aflita e arrojada. Escuta essa música. Alma cansada. Decida agora em nome de Jesus. Desamparada. Você, espírito abatido, que sabe o que é depressão, que já sofreu rejeição. O Senhor te chamou, será que você pode
pode ouvir, os dias da tua humilhação estão chegando ao fim. Aleluia. De agora em diante, se viverá daquelas migalhas que caem no chão. É hoje o começo de um novo tempo de cura e de restituição. Os sonhos voltaram. Os sonhos voltaram. Eu sinto. Os sonhos voltaram sobre a minha vida. Os sonhos voltaram. Você, aflita, Senhor, e arrojada, nós nos colocamos diante de Ti porque a nossa alma já está cansada, dilacerada. Não aguentamos mais viver debaixo desse jugo de uma vida comum misturada com essa coisa chamada fé que a gente nem sabe bem como funciona. Nós estamos, ó Deus, numa fase da nossa vida que o Senhor está brotando em nós vontade de Te querer, vontade de Te ter, vontade de estar perto do Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, não importa quantos vão, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor escute a oração sincera hoje à noite. E o Senhor nos leve para uma intimidade, para um relacionamento mais profundo e intenso com a pessoa do Senhor. Isso não faça a gente mais ficar questionando a nossa oração, ficar duvidando se é assim ou assado que devemos orar. Deus, nós não queremos mais contar com a sorte para entender se Deus está com a gente ou não está com a gente. Porque muitas vezes o Senhor vai nos levar à derrota. Porque muitas vezes o Senhor vai nos levar ao fracasso. E isso não é o Senhor nos perdendo. Isso não é o Senhor perdendo o controle. Isso é o Senhor com o seu plano estabelecido no meio do caminho, nos dando a oportunidade de crescer. Deus, por isso, em nome de Jesus, nós queremos abrir mão da nossa vontade. Queremos abrir mão do nosso direito de ter razão. Queremos abrir mão da nossa condição de vida. Queremos nos posicionar, Senhor. Queremos declarar sobre a nossa história a beleza do Senhor sobre o nosso pensamento. Pai, que a gente não fique mais aguardando uma voz poderosa falar com a gente, mas que a gente comece a interagir com o Senhor dentro do nosso próprio natural, dentro do nosso próprio coração. E eu profetizo isso sobre todas essas vidas hoje à noite, sobre aqueles que nos assistem na internet. Todas as pessoas, ó Deus, que decidiram pela Sua palavra, vão clamar, vão ver o Senhor respondendo e anunciando coisas grandes e firmes que não sabemos. E nós não vamos mais viver segundo a nossa vontade. No nome de Jesus, Pai, por causa disso, levanta os guerreiros da última geração. Levanta aqueles, ó Deus, que sonham o Teu sonho. Levantam aqueles, ó Deus, que permanecem contigo. Levantam aqueles que vão gastar 10 anos de investimento para ter uma grande obra manifestada em nome de Jesus. Levanta pessoas que não vão duvidar quando a porta se fechar. Levanta pessoas que não vão questionar Deus quando o vale chegar. Levanta pessoas que não vão crescer de maneira menina, medíocre. No nome de Jesus, levanta pessoas que vão ter o sim do Senhor, dirigindo os passos, e o não do Senhor, dirigindo os passos em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós declaramos esta noite. É o que nós profetizamos sobre este grupo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Deus querido. Amém. Que Deus comece a interagir com você. E esse relacionamento torne você como essa imagem que eu estou tendo da vida hoje. Estranha. Uma imagem que você nunca viu. Você enxerga a expressão que você nunca enxergou. O sorriso de pessoas que até hoje você nunca conseguiu ver. Deus vai começar a fazer você perceber a vida de uma maneira diferente. Você quer? Que Deus te honre nesse sentido.